Continuando, gente, vamos lá. Exercício 9, questão 9 agora. Uma sociedade empresária possuía em 1 de 2012 os seguintes saldos em suas contas patrimoniais. Ou seja, 1 de 2012 é a mesma coisa que 31 de dezembro de 2011. Capital subscrito, capital a integralizar, reserva legal, reserva para contingências. Durante o ano de 2012, ocorreram as seguintes movimentações: integralização de capital no valor de 15 mil e lucro apurado no exercício no valor de 45 mil. Do resultado do período, 5% foi destinado à reserva legal, 12% à reserva para contingência e o restante para dividendos a pagar. O valor total do patrimônio líquido ao final de 2012 é de, elabore a DMPL. Então, vamos lá. Vamos montar a DMPL. Deixa eu só interromper aqui, compartilhar com o Excel. Deixa eu aproveitar uma estrutura aqui de DMPL. Para facilitar a minha vida e ser mais rápido, né? Beleza, voltando lá, vou ler o enunciado, é 1 de 2012, a mesma coisa que a gente tivesse 31 de 12 de 2011. Tira os eventos, que contas nós temos? Capital subscrito, capital a integralizar. Capital subscrito e capital a integralizar, gente, tudo isso aqui é capital social. Então, o capital social se divide em capital subscrito e capital a integralizar. Subscrito, gente, é aquilo que a gente disse, quanto que vai ser o capital social da nossa empresa. E a integralizar é aquilo que falta eu botar o dinheiro na empresa. Então, se eu vou lá e digo, o capital social vai ser de 100 mil, o primeiro lançamento contábil que eu faço é, eu debito capital a integralizar 100 mil e credito capital subscrito, 100 mil. Um vai ter natureza devedora, o outro vai ter natureza credora. O efeito é zero. Por quê? Porque eu não botei nenhum real ainda dentro da empresa. Então, quando eu digo que o meu capital vai ser de 100 mil, o primeiro lançamento é débito no a integralizar e crédito no subscrito. O efeito líquido é o total do nosso capital social. Então, nesse caso aqui, a gente fez assim, ó. Vamos lá. Capital subscrito no valor de 100 mil, capital a integralizar no valor de 40 mil. Ou seja, qual é o total do nosso capital social nesse momento? 100 menos 40, 60. Reserva legal. Ela não deixa de ser uma reserva de lucro. Então, reserva de lucro, se vocês lerem um pouquinho sobre reserva de lucro, a reserva legal e a reserva para contingência, tudo isso é reserva de lucro. Então, a gente pode fazer o seguinte, reserva de lucro... Uma coisa, professor. Oi. É tudo a mesma coisa? O quê? Reserva legal com reserva de lucro? Reserva legal é um
tipo de reserva de lucro. Tá? Reserva de lucro são várias reservas, inclusive reserva legal. Então, o que são reserva de lucros? Todas as reservas que foram constituídas com lucro são reservas de lucros. Quais são os tipos de reservas que são constituídas por lucro? Reserva legal, reserva para contingência, reserva de subvenção, subvenção e incentivo fiscal, reserva de lucros a realizar. Tudo isso é reserva de lucros. Então, olha, reserva de lucros, o que nós temos? Reserva legal, reserva para contingências. Ou vocês criem uma coluna para cada um, ou vocês podem fazer assim, né? Uma coluna macro e depois a abertura delas aqui. Se fizer uma para cada um, também vai dar certo. Mas eu quero que vocês entendam que capital subscrito e capital a integralizar é capital social. Reserva legal e reserva para contingência é reserva de lucros. Então, reserva legal, 1.800. Reserva para contingência, 4.320. Agora, não sei se vocês perceberam quem fez isso, né, quem fez esse exercício, que nós não temos uma conta aqui, ó, de lucros ou prejuízos acumulados. Não é verdade? Olha aqui, ó. Esse é o saldo que nós tínhamos no passado. Nós não temos saldo de lucro ou prejuízo acumulado. Mas, estão lembrados lá do começo que eu disse, é possível que a gente comece com saldo zero e termine com saldo zero, mas a gente precisa fazer a movimentação. Nesse caso aqui, o nosso saldo de lucros ou prejuízos acumulados, ele é zero no início do período. E agora a gente vai ver com os eventos que a gente vai ter, se ele vai terminar com zero também. Mas a gente precisa ter essa coluna. Então, sempre que vocês forem montar as colunas de eventos, prestem atenção para não esquecer do lucros ou prejuízos acumulados. Por quê? Na nossa estrutura lá, ó, nós não temos uma conta de lucro ou prejuízo acumulado. Aqui, ó. Se vocês não estão entendendo. Aqui, ó. Esse aqui é o saldo de 2011. Temos capital subscrito, integralizar, reserva legal, reserva para contingência. E o lucro ou prejuízo acumulado? Ele não tem? Tem, mas é zero. Então, quando eu vou montar a minha DMPL, eu preciso criar a coluna de lucro ou prejuízo acumulado, porém com saldo zero. E agora, então, como de costume, faço a soma daqui da linha, que vai me dar o total do meu patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011. Com os eventos que nós... Assis, capital integralizar... Oi, um de cada vez, por favor. Fala, Vinícius. Capital integralizar é negativo? Sim, negativo. Integralizar é o que falta colocar. Fala, Vinícius. Não, era até a mesma pergunta do Rafael ali, questão do capital integralizar. Que ele pode ser maior que aquele do subscrito ou não? Não, nunca pode ser maior. Subscrito ou igual, ou ele é igual ou ele é menor. Subscrito é o que tu disse lá no contrato social, quando tu e o teu sócio foram constituir a empresa. Quanto vai ser o capital social? 100 mil reais, beleza. Ok, é o primeiro lançamento contábil que tu vai fazer na empresa. Vai debitar a conta capital a integralizar e creditar o capital subscrito, certo? Um é positivo, o outro é negativo. Imagina assim, ó, que fosse o primeiro lançamento, seria isso aqui, ó. Qual era o resultado que tu ia ter? Tu ia ter isso aqui, um positivo, um negativo, o efeito zero. Por quê? Porque tu ainda não botou nada na empresa. Não existe, a empresa foi constituída, mas não tem nada de dinheiro ainda. Tu só disse que vai ser. Aí, quando tu começa a botar o dinheiro na empresa, o que tu vai fazendo? Tu vai debitando o caixa e vai creditando a conta capital a integralizar. Porque ela é natureza devedora, é negativa, ela vai recebendo valores e vai zerando. Até que tu botou 100 mil, essa conta aqui vai ser zero. E o capital social vira 100, que é o que tu disse que era o subscrito. Sim, então ali nesse caso ele colocou 60 mil na empresa, né? Isso, colocou 60 mil na empresa. Se a gente somar os dois, é 60 mil o valor do capital social nesse momento. Subscrito é 100, a integralizar é 40, integralizado foi 60. Isso aí. Então, vamos lá. Eventos. Integralização no capital
de capital no valor de 15 mil. Então, ó, integralização de capital. A integralização de capital, gente, nunca é no capital subscrito. Sempre é no capital a integralizar. 15 mil. Ou seja, eu tinha 40 para integralizar, botei 15. Se eu somar, vai ficar 25 só a integralizar. E o total do meu capital social no final, ele vai aumentar, né? Porque daí 100 menos 25, 75. Enquanto que 100 menos 40 era 60. Certo? Então, vamos lá. Afeta reserva ou lucro? Não, porque veio de fora. Outro evento, lucro líquido do exercício. Lucro líquido do exercício. Assis. Oi. E por que aquele 15 mil ali que foi colocado no capital integralizado, ele não ficou negativo? Porque ele tem É que porque foi aumentar. uma Ele tem que ter movimentação? ele tem que ter um efeito positivo, concorda? Então, o positivo está diminuindo o negativo. Quer ver? Porque eu estou aumentando o capital social. O que é o nosso capital social? É a soma dessas duas contas, ó. Em 2011, a soma dessas duas contas era 60 mil. Certo? Eu disse que o capital ia ser 100, mas eu só botei 60. Falta integralizar 40. O que aconteceu em 2012? Botei mais 15. Quanto que é o meu capital social nesse momento? 100 menos 25, 75. Falta integralizar quanto? 25. É que as duas contas fazem parte do capital social. Vocês poderiam fazer o seguinte, em vez de abrir as duas contas como está aqui, ó, poderia criar uma conta só, reserva de capital. Quer dizer, capital social. Quanto que é o nosso capital social de acordo com o enunciado lá? 60 mil. E daí fazer um 15 de aumento no 60 ia virar o mesmo 75 que daqui. Tá? Lucro líquido do exercício, 45. Bom, nosso lucro líquido era 0, mais 45, virou 45 por enquanto. Acabou os eventos? Não. Agora a gente precisa fazer o seguinte. Reserva legal igual 5% do lucro líquido do exercício. Igual esse valor aqui vezes 5%. 2.250. Isso está escrito aqui no enunciado, ó. Reserva 5% foi destinado para a reserva legal. 12% para a reserva de contingência. Igual esse aqui vezes 12%. 5.400. E o restante do lucro? Dividendos. Distribuição de dividendos. Ou seja, depois que eu constituí as reservas, eu distribuí o que sobrou. Igual 45 menos a reserva legal menos a reserva de contingência. Então, lucro líquido do exercício, 45. Agora, constituição da reserva legal. Quanto que é a reserva legal? 2.250. Tá aqui, ó. Nessa coluna aqui, 2.250. E isso saiu da onde? Daqui, ó, 2.250. Constituição da reserva de contingência. Quanto que é a reserva de contingência? 5.400. 5.400. Sai do lucro, vem para cá. 5.400 na reserva de contingência. Olha o efeito, 0 no PL, porque sai de um lado, vem para o outro. E agora, a distribuição de dividendos. Quanto que é a distribuição de dividendos? 37.500. Ou seja, o que sobrou, nós distribuímos. 37.350, desculpa. 350.
nós Isso. distribuímos, certo? Como saiu para fora do PL, afetou o total do PL. Observem aqui a coluna de lucro ou prejuízos acumulados. Começou com 0, terminou com 0. Mas nem por isso a gente deixou de mostrar essa movimentação. O que vocês fizeram de diferente nesse exercício? Calcularam a reserva legal, calcularam a reserva de contingência e dividiram o capital social entre subscrito e integralizado. Por isso eu pedi para vocês, leiam sobre patrimônio líquido. Por quê? Porque essa questão aqui, capital subscrito, capital a integralizar, isso aí é lá no começo, lá primeira, segunda fase de vocês. Ah, como que faz? O primeiro lançamento contábil, praticamente, foi isso que ensinaram para vocês. Então, Então, social, né? o capital social. O que é o capital social? É aquilo que eu disse que ia ser e menos aquilo que falta eu botar, certo? Porque, não basta eu dizer, vai ser 100 mil. Se eu não botar nenhum real, não tenho nada no capital social ainda. Então, um menos o outro, certo? É o total do meu capital social. Vocês poderiam ter feito uma coluna só, capital social, 100 menos 40 a partir de 60? Poderiam, não tem problema. Reserva, em vez de criar aqui em cima, reserva de lucro, separar a reserva legal para reserva de contingência, vocês poderiam criar uma coluna para cada um, não tem problema nenhum, não vou considerar errado isso. Mas eu quero que vocês saibam que o que são reserva de lucros? Tudo aquilo que sai do lucro para formar uma reserva é reserva de lucro. Então, quais são? Reserva legal, reserva de contingência, reserva de incentivo fiscal, reserva de lucros a realizar. Tudo isso é reserva de lucro. Reserva legal é porque está prevista em lei. A Lei 6.404 determina que tenha que ser 5% do lucro líquido do exercício reservado, até o limite de 20% do capital social, certo? Quando atingir 20% do capital social, não se constitui uma reserva. Até não atingir, tem que se constituir, certo? Isso é obrigado por lei, por isso reserva legal. Reserva para contingência, está obrigado por lei? Não. Isso é o estatuto que determina ou os sócios vão determinar. Reserva de lucros a realizar, está determinado por lei? Não. É o estatuto. Reserva de subvenção? Sim. Tem lei que determina que os benefícios que eu recebi de incentivos governamentais, eu preciso constituir reserva. Ok? Mas tudo isso é uma reserva de lucro. Próximo. Só tem que fazer as mutações ali aí, né? Opa, É. desculpa. Não está feito? O que é a mutação? Saldo final menos saldo inicial. Opa, faltou esse aqui, sim. Não tá. Valeu, obrigado. Tinha esquecido. Então, a mutação sempre é o saldo final menos o inicial. Não esqueçam disso. E observem as regras de sinais. Questão 10. Uma sociedade apresentou os seguintes dados extraídos do balanço patrimonial apresentado no conjunto de suas demonstrações contábeis do ano de 2012 e da movimentação contábil do patrimônio líquido no período, expressos em milhares de reais. Então, nós temos ali os saldos em 2011 e 2012, a movimentação no período do patrimônio líquido, né, de 1 a 31/12 de 2012, e aí pergunta-se, com base nos dados apresentados, considerando que a única reserva de lucro constituída é a reserva legal, a demonstração das mutações do patrimônio líquido em milhares de reais para o ano de 2012 será de elabore a DMPL. Então, a gente precisa mostrar essa movimentação com base nos nossos pontos de partidas, os eventos e ainda considerando o quê? A reserva legal. Vamos lá. Vamos aproveitar a nossa estrutura.
Agora nós temos só... Deixa eu só fazer o seguinte. Isso aqui vem para cá. Agora já trata como capital social. Nosso ponto de partida. Reserva de lucros. Ele diz que a única reserva de lucros é a reserva legal, então a gente pode ou deixa como reserva legal ou deixa como reserva de lucros. Ajuste de avaliação patrimonial e total do patrimônio líquido. Porém, como eu disse para vocês, mesmo que a gente não tenha o saldo de lucros ou prejuízos acumulados, nós precisamos ter essa coluna porque significa que ele está zerado, vai ter movimentação, pode terminar zerado ou não. Então, e a última coluna que é o total do PL. Então, vamos lá. Nosso capital social lá, nosso ponto de partida em 2011 é de 1.200.000. 1.200.000. Nossa reserva de lucros, que é a reserva legal, ela é de 200.000. Nosso ajuste de avaliação patrimonial, ela é de R$500, ou R$5.000, desculpa. R$5.000. Lucros ou prejuízos acumulados, não temos, então ele é zero. E o total do nosso PL, no primeiro momento, 1.405.000, que é o que está lá, 1.405.000. Agora a gente precisa buscar os eventos que movimentaram isso. Quais foram os eventos? Constituição da reserva legal. Está aqui, ó. Constituição da reserva... peraí. Ó, constituição da reserva legal, lucro líquido do exercício, dividendos obrigatórios do período e ganhos em instrumentos financeiros disponíveis para venda. Certo? Esses são os eventos. Constituir a reserva legal, apesar de ser o primeiro evento, seria interessante a gente seguir uma lógica, né? Eu constituo a reserva legal depois que eu apuro o lucro. Então, acho que o primeiro evento, apesar de ser o segundo, nós deveríamos colocar lá como o lucro líquido do exercício. Certo? Então, era zero. Tivemos quanto? 900 de lucro líquido do exercício. Sim. Que soma 900 no PL. Então, agora, o segundo evento, a gente já pode tratar a reserva. Então, constituição da reserva legal. É só uma questão cronológica das coisas, né? Se vocês inverter, também não vai ter problema, vai fechar. Mas, assim, eu não poderia constituir uma reserva enquanto que eu estava com saldo zero, né? Seria estranho. Então, constituição da reserva legal. Quanto que é a reserva legal? Ela é de 40.000. O lucro tem que ficar na frente. Você. Seria melhor, né, Rafael? Porque, ó, eu estava zero, eu vou constituir reserva de lucro com zero. Sim. É uma coisa lógica, só isso. Por isso que eu inverti. Então, para constituir 40 aqui, tem não que tem sair. Nem como botar na frente, né? Logicamente não, mas se tu colocar, vai fechar. Vai fechar também. Não vou descontar de vocês. Mas pode? Pode. Quer ver? Não dá a mesma coisa? Continua dando a mesma coisa. Se eu inverter, ó. Não era 860 aqui o saldo? Se eu inverter, continua dando 860. A questão é só uma questão lógica de apresentação, né? Vou constituir uma reserva legal de zero? Não, então primeiro o lucro, depois a reserva. Essa é a lógica, tá? Mas se vocês colocarem conforme está ali, não tem problema. Dividendos obrigatórios. Então, distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos, 860. Sai daqui, como não tem contrapartida no PL, vai reduzir o total do PL. E por último, ganho em instrumentos financeiros. E aí, gente? O que é isso que vocês botou agora? Botaram o bode na sala. Por isso eu pedi para vocês lerem sobre PL. O que são instrumentos financeiros? Normalmente, instrumentos financeiros, gente,
são investimentos, tá? Investimentos ou operações financeiras que estão vinculadas a alguma coisa. Normalmente a gente chama de commodities, tá? Exemplo. Vocês tinham dinheiro lá na aplicação financeira de vocês que o banco estava pagando para vocês 0,5% ao mês. Aí vocês tinham um rendimento de 0,5% ao mês, que o ganho que vocês tinham, vocês debitavam a aplicação financeira e o crédito era uma receita financeira todo mês. Beleza? Era isso que vocês faziam. Era uma aplicação financeira de renda fixa, 0,5% ao mês que estava rendendo lá. Aí o banco veio e ofereceu para vocês o seguinte: eu tenho um outro tipo de rendimento que é vinculado num instrumento financeiro, que deriva de alguma coisa, ou seja, vinculada, por exemplo, à valorização da arroba do boi, ao barril de petróleo, não sei o que lá do metal, de não sei o que, coisas nesse sentido, saca de milho, saca de soja. Então, estão me ouvindo? Sim. Tá, Sim, sim. beleza. Então, é algum tipo de investimento que está vinculado ou derivado de alguma coisa. Aí o banco chegou e disse, olha, quer trocar esse 0,5% ao mês por 0,2% ao mês mais a derivação do preço da arroba do boi? Aí vocês, sim, queremos. Então, vocês foram lá e contabilizaram todo mês, em vez de 0,5 de rendimento, 0,2. Estamos perdendo, certo? Não, entre aspas. Esse 0,2 é uma renda fixa. Debitaram a aplicação financeira 0,2 e creditaram a receita financeira 0,2. Porém, quando vocês fizeram essa negociação, vocês vincularam o valor que vocês tinham aplicado, por exemplo, R$1 milhão, vou botar aqui R$1 milhão, a arroba do boi. A arroba do boi estava valendo R$100. Então, vocês tinham quantas arroba? 1 milhão dividido por 100, vocês tinham 10 mil arroba de boi, certo? Num papelzinho, certo? Que dizia que vocês tinham essas 10 mil arroba num papelzinho, que são os derivativos, certo? E vocês tinham ainda um 0,2% ao mês de rendimento. Isso aqui vezes isso aqui é a receita financeira de vocês. Antes vocês tinham isso aqui, ó. 0,5 igual esse aqui vezes esse aqui. Vocês trocaram R$5.000 de rendimento por R$2.000, mais a variação disso aqui, ou seja, da arroba do boi. Então, vocês têm 2.000 fixo, mais uma variação que pode ser positiva ou negativa. Enquanto vocês não negociar esses títulos derivativos, esse ganho ou essa perda pela variação do preço aqui da arroba do boi, vocês têm que contabilizar dentro do patrimônio líquido como um ganho em instrumentos financeiros, certo? Em vez de ser uma receita financeira, é um ganho em instrumento financeiro. Por que dentro do PL? Porque ainda não aconteceu, é só uma estimativa. Só vai acontecer quando tu vender. Quando tu vender, aí sim, vai para o resultado como ganho ou como perda. Então, vamos supor que o valor da arroba do boi, no mês seguinte, em vez de 100, passou a ser... deixa eu só fazer uma conta para ver se dá um... R$101,50. E aí, vocês têm 10 mil arroba a 101,50. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Eu quero fechar com aquele. Não, não é isso. É 100,15. Ou seja, no final do mês seguinte, o valor da arroba do boi, que era R$100,
passou a ser 100,15. Como vocês tinham 10 mil arrobas, qual foi o ganho de vocês? R$ 1.500. Vocês debitaram a conta de aplicação financeira com R$ 1.500, porém, como isso não é definitivo, porque vocês ainda não venderam essas arrobas do boi, é um patrimônio, mas não é um resultado. Então, esse ganho financeiro em instrumentos derivativos, enquanto não realizado, tem que ser contabilizado dentro do PL. E por isso esse ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, porque é um ajuste do patrimônio de vocês, que dessa vez não foi um aumento do imobilizado, sim um aumento de um instrumento financeiro, ele recebe esse valor de 1.500. Certo? Deixa eu só ver se é o mesmo valor que está lá, para ver se eu não estou falando bobagem. Ganho instrumento financeiro disponível para venda de 1.500. 1.500, ele soma no ajuste de avaliação patrimonial. Por quê? Enquanto não Pode vender, perda também? sim. Ganho, perda. Ganho ou perda também. Enquanto vocês não venderem, é aqui. Quando venderem, esse valor aqui, vamos supor que no mês seguinte tu vendeu por esse preço. Vocês vão debitar, na verdade aqui está acumulando, né? 6.500. Quando vocês venderem, vai ser por esse preço aqui, ó. 100,15 significa que vocês têm esse 1.500 ganho mais os 5 do mês anterior. Vocês vão debitar essa conta aqui para zerar ela e vão registrar lá como receita financeira 6.500. É isso que vocês vão fazer quando efetivamente vender isso aqui. É tipo ação. É tipo ação em empresa. Eu vou investir lá numa empresa. Eu comprei uma ação por R$1. Se daqui a pouco a empresa valorizar, a tua ação vale R$1,50. Tá? Se tu vender, tu ganhou. Se não vender, tu tens um patrimônio que vale esse valor, mas não realizou. Certo? Então, por não ter realizado, não é resultado ainda. Por isso não é no DRE a receita financeira. E sim é aqui dentro do PL como um ajuste de avaliação patrimonial. Então, fiquem ligados, né? Isso é raro aqui na nossa região, esse tipo de operação, mas na prova do CRC, na prova do ENAD, essas questões caem, certo? Então, esse ganho financeiro em instrumentos financeiros, ele soma ou diminui o PL enquanto não realizado. É igual ali está disponível para venda ainda, professor. Sim, tu pode vender, né? Mas não quer dizer Isso. que foi vendido. Tá? Beleza. Então, esse instrumento financeiro é isso que eu expliquei para vocês. E aí, beleza. Feito isso, o que nós temos? Tem mais algum evento? Bom, não tem mais nenhuma orientação. Só pergunta, como que ficaria a nossa DMPL e quanto que seria o valor do nosso patrimônio líquido? O valor do nosso patrimônio líquido, 1.446.500, que é o que nós temos, né? A gente aqui, deixa eu interromper isso aqui, compartilhar aqui. É o que nós temos aqui, ó. Ou seja, nós fechamos a nossa DMPL, com essa informação aqui a gente consegue conferir e está correta. Perguntas? Por isso eu recomendo, leiam sobre o patrimônio líquido. Questão 11. Uma sociedade empresária, em seu exercício findo em 2012, apresentava os seguintes dados extraídos da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Descrição dos valores. Destinação para a reserva de lucros a realizar, 180. Aquisição de ações de emissão própria ou ações da própria empresa, 336. Destinação para a reserva legal. Reversão de reservas de contingência. Destinação para a reserva estatutária. Distribuição de dividendos obrigatórios. Aumento de capital com incorporação de reserva de lucros. Lucro líquido do exercício, aumento de capital social com integralização em dinheiro. De acordo com os dados acima, a variação do patrimônio líquido apresentada na DMPL foi de... Elabore um esboço da DMPL para justificar sua resposta. Essa aqui, gente, é semelhante a número 5, que nós tínhamos o total do PL
mas não tínhamos o total de cada uma das contas. O que a gente precisa identificar para saber? Qual é o valor do patrimônio líquido lá no final? Certo? O que pede ali, ó? De acordo com os dados acima, a variação do patrimônio líquido apresentada na DMPL. Lá nós tínhamos o saldo inicial e nós queríamos o saldo final. Então, nós pegamos o quê? Saldo inicial mais a variação igual saldo final. Aqui não temos nem o inicial nem o final. Mas a gente quer o quê? A variação. O que é a variação? É aquilo que afeta o total do patrimônio líquido. Ou seja, a soma dos itens que afeta o total do patrimônio líquido é a variação. Não é isso que a gente faz? Quando faz uma DMPL, olha só. O que é a variação do patrimônio líquido? É isso aqui, ó. Esse evento aqui. A soma disso aqui. 41.500. Ou seja, o evento que aumentou 900, o evento que diminuiu 860 e o evento que aumentou 1.500. Isso é a variação do patrimônio líquido. Ou seja, essa variação que é formada com base na variação de todas as contas é a variação do nosso patrimônio líquido. Então, nós não temos nenhum ponto de partida e não temos nenhum ponto final. O que a gente quer é o seguinte, com aqueles eventos eu preciso saber o que afeta o PL. Se afeta, eu vou considerar. Se não afeta, não me interessa, não é variação. Certo? Olha aqui. Entrou 40, saiu 40. Afetou o total do PL? Não. Então, não variou nada. Então, não me interessa. Para montar a questão 11, a gente precisa fazer o seguinte. Pegar aqui, ó. Vamos fazer isso só para dar uma facilitada, mas não é bem isso. Por quê? O que nós queremos é saber o seguinte. Sabemos quais são as contas? Não, nós nem precisamos ter a conta aqui. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós temos aqui, ó, total do PL, certo? Temos o nosso saldo anterior? Não temos nada. Deixa eu ver lá qual é o ano. 2012, fim em 2012. Então, o saldo de 2011 nós temos? Não, nós não temos nada. O que a gente quer? A gente quer essa variação aqui, ó. Isso que acontece aqui no meio do ano. Bom, tem o saldo final em 2012? Vai fazer pelas contas ali, né, professor? Isso. O que nós precisamos saber é o seguinte. De todos esses eventos que estão aqui, ó. Vocês estão... Deixa eu só passar aqui. De todos esses eventos que estão aqui, destinação para reserva de lucros a realizar, aquisições de ações de emissão própria, destinação para reserva legal, o que afeta o PL? Aquilo que afeta eu vou levar. Aquilo que não afeta eu não vou levar. Então, aquilo que afeta é a variação. A soma de tudo aquilo que afeta é a minha resposta. Então, vamos lá. Deixa eu interromper aqui e levar lá para o Excel. Compartilhar. Eu vou lendo lá os eventos. Primeiro evento, destinação para reserva de lucros a realizar. Ou seja, estou tirando do lucro e jogando para a reserva. Afeta o PL? Não. Esse é um evento que eu nem vou levar. Não vai variar o PL. Agora, aquisição de ações de emissão própria ou aquisição de ações da própria empresa. Afeta o PL? Sim, ele reduz o capital social. Sim. Então, aquisição de ações de emissão própria. Afeta o PL. De que forma? Ela reduz o patrimônio líquido, porque ela reduz o capital social. 336. Próximo evento, destinação para reserva legal. Tirei do lucro, joguei para reserva legal. Afetou o PL? Não, não vou levar, não vai variar o patrimônio.